Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É muito bom poder estar aqui com todos vocês, mais uma vez, tendo essa oportunidade de reflexão. Normalmente, eu começo falando da dificuldade que eu tenho do tema, e dessa vez foi diferente. Eu estava em busca de uma palestra, de um assunto para a gente poder refletir na noite de hoje. E aí eu comecei a orar, pedir para Deus orientação, que me ajudasse a encontrar esse estudo, e normalmente eu faço isso, eu abro livros e tudo mais, mas dessa vez eu fiz isso e fui dormir, orei e fui dormir. E aí eu acordei, eu abri os olhos no dia seguinte, o sentimento e é como se alguém me falasse assim, paz, esse é o tema. Aí eu falei, que legal, agora eu tenho o tema e não tenho o repertório, né? Então como que vai ser isso? E aí eu comecei a refletir sobre a paz antes de buscar qualquer fonte de estudo, qualquer palestra que eu pudesse assistir no YouTube ou qualquer livro. E comecei a refletir o que eu sentia nessa questão quando eu pensava ou quando eu falava de paz. E aí, através desse meu sentimento, dessa minha busca, desse meu entendimento comigo mesma, em relação à paz, aí depois disso eu comecei a buscar materiais ligados à doutrina espírita para a gente poder refletir um pouquinho mais. Aí eu assisti palestras, vi vários livros, só do que eu pincelei aqui para a gente ter como norte foram 7 livros, que eu encontrei com mensagens, com temas falando sobre a paz. Então é um tema muito abordado, um tema assim por diversos palestrantes colocados, e eu acredito que seja porque todos nós em algum momento ou todos os dias buscamos ter esse sentimento de paz, sentir paz, estar bem, estar em paz. E aí a gente buscando no dicionário o significado da palavra paz, vem um estado de calma, de harmonia, de concórdia, tranquilidade, e normalmente é isso que a gente deseja, vivenciar no nosso dia a dia, ter paz, ter calma, ter tranquilidade, ter harmonia, não ter discórdia com as pessoas. E às vezes também a gente fala da questão do que a gente vive no mundo material, as guerras que a gente ouve falar, a violência que a gente vê em muitas notícias, em muitos acontecimentos próximos de nós ou não tão próximos. E aí a gente faz as nossas orações, as nossas preces, direcionando paz. Mas o que será que quando cada um de nós estamos buscando isso para nós ou desejando isso para o outro, realmente está passando dentro de nós? O que será que quando a gente fala, eu queria um dia de paz, ou fique em paz, que sua vida transcorra tudo em paz, tudo isso que muitas vezes está no nosso vocabulário, nas nossas frases, no nosso dia a dia. Quando nós estamos envolvidos nesse momento, o que será que nós estamos emitindo? Será que nós realmente estamos emitindo sentimentos de calma, de harmonia, de serenidade, de quietude? Ou será que a gente se habituou a entender que precisamos de paz, que queremos paz e desejamos isso ao outro, mas não com um sentimento sincero? Não com essa sensação e essa vibração sincera dentro da gente. E foi isso que eu comecei a refletir, na verdade. E aí eu sabia, quando veio esse tema, eu sabia que seria um desafio para mim. Por quê? Como da última vez que eu tive a oportunidade da palestra aqui, parece que coincidiu a semana ter acontecimentos semelhantes. E eu aprendi que quando a nossa vida acontece acontecimentos semelhantes, é para que a gente aprenda. Então, para vocês entenderem, da última vez que eu fiz palestra aqui, naquela semana eu tive uma semana muito tumultuada em relação de trabalho. A minha vida profissional estava muito tumultuada, com muitos afazeres, com uma demanda muito grande,
uma exigência muito grande dos prazos que eu preciso cumprir no meu trabalho e das atividades extras que estavam relacionando. Eu cheguei aqui um caco, na minha última vez que eu vim fazer a palestra. Mas com a graça de Deus deu tudo certo, fui envolvida, os amigos que me receberam aqui, eu contei o jeito que estava, com certeza já foram me ajudando e transcorreu tudo bem. Aí quando eu sabia que eu ia fazer a palestra no dia de hoje e a semana estava coincidindo da mesma forma, eu sabia que eu ia ter a minha demanda alta que eu sempre tenho e que eu estaria num treinamento como eu estava da outra vez. Aí eu falei, não, para aí. Eu preciso, já sabendo disso, me preparar melhor para essa semana que eu vou ter, para mim não viver a mesma coisa. E aí foi um trabalhar para mim. Então, quando a gente fala que alguns temas são para quem está aqui falando, é real, é bem real. E aí eu vim num trabalhar desde semanas anteriores para que eu conseguisse estar em paz. Então, a correria do meu serviço é a mesma. O que eu estou fazendo de atividade extra são coisas totalmente diferentes que eu não tenho conhecimento, é um aprendizado novo e muitas coisas acontecendo, mas eu consciente, né, do que eu precisaria viver e da minha experiência passada que não foi boa, eu falei, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu comecei a buscar, através das ferramentas que a gente recebe constantemente com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, de orar, vigiar, conversar, buscar ajuda junto daqueles que estão ao nosso redor. E aí foi esse trabalhar. E o meu teste final, né, antes de chegar aqui, foi vindo para cá. Eu tinha feito encomenda do salgadinho para nossa confraternização mais tarde. Chego no lugar, 7h20 da noite. Eles olham para mim e falam assim, a gente achou que era amanhã. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele, se esperar eu faço rapidinho. Eu falei, eu preciso chegar antes das 8. Não, 20 minutinhos. Aí deu aquele sentimento assim que eu ia, falei, não vai ser agora. Aí voltei, falei, tá bom, vou esperar. Voltei lá para dentro do carro e lá dentro do carro ficamos, eu e o Alex, esperando. Aí passava uns minutos e falava pro Alex, que hora que é? Que hora que é? Aí saí, fui e graças a Deus consegui me manter tranquila, serena, né? Mas passando tudo isso, vamos então para o que eu encontrei, né, nos livros, nas mensagens. Que todos nós precisamos de paz, todos nós buscamos a paz. Só que muitas vezes a gente busca essa paz de uma forma atropelada, como nós mesmos somos em várias situações da nossa vida. Então muitas vezes a gente acredita que vai encontrar paz diante de algumas conquistas, principalmente conquistas materiais. Não que isso não vá nos dar paz. Por exemplo, quando a gente conquista uma casa própria, quando a gente conquista um bom emprego, quando a gente conquista um automóvel ou qualquer outro bem que venha nos dar segurança, comodidade, vem nos dar prazer também, tudo isso nos dá paz, sim. Tudo isso nos dá bem-estar, tudo isso nos faz muito bem. Só que às vezes a gente esquece que só isso não é o suficiente. Isso é bom, isso é importante, mas se eu tiver essas conquistas materiais e não trabalhar o meu interno, a minha forma de lidar com os acontecimentos do dia a dia, com as dificuldades que eu vou enfrentar em variadas formas da minha vida, eu vou ter muitas coisas materiais boas ou eu vou estar com muitas pessoas boas ao meu lado, mas internamente eu não vou estar bem. Internamente eu ainda vou estar insatisfeita, angustiada, ansiosa, preocupada e sempre com uma sensação de que algo está ali me incomodando. Ao invés de eu estar tranquila, eu vou estar irritada. Ao invés de eu sentir uma harmonia, eu sempre vou estar ali desequilibrada. Então a gente precisa entender que a paz, hoje nós que estamos reencarnados, ela vai englobar várias coisas. Ela vai englobar a parte material, sim, mas principalmente, que eu acho que é o mais válido, é o nosso íntimo.
é o nosso conhecimento de nós, como nós somos, né? O conhece-te a ti mesmo, de quem nós somos, como nós reagimos diante das situações, o que nos é necessário para manter uma harmonia, um sentimento elevado, um pensamento de gratidão, para daí a gente começar a fazer esses trabalhares, que foi aquilo que eu relatei que eu mesma fiz comigo nesses últimos dias. E aí, quanto mais a gente buscar essa paz, quanto mais a gente buscar a libertação dos nossos desejos, das nossas inseguranças e tudo mais, tudo isso vai nos ajudando a melhorar esse sentimento e essa evolução que a gente precisa desenvolver dentro de cada um de nós. Aí eu estava buscando, né, esses estudos, e um dos livros, ele trouxe uma história do Chico. Acho que essa história é bem conhecida, né? Não tinha imaginado ela assim muito nesse contexto, mas eu achei que é interessante para a gente refletir. Às vezes, no nosso dia a dia, na correria que a gente tem, ou nos desentendimentos que a gente possa ter junto de algumas pessoas, às vezes aquilo nos chateia. E a história do Chico era que, devido à mediunidade dele, devido ao conhecimento, né, das pessoas ter por ele e da crítica que ele recebia, das pessoas falarem dele, uns falavam bem, outros falavam mal, uns acreditavam, outros duvidavam, aquilo estava causando uma angústia, um mal-estar nele muito grande. E aí, quando ele estava nessa situação, a mãe dele, Dona Maria João de Deus, apareceu e aconselhou ele da seguinte forma: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. E ele, muito satisfeito, foi procurar a água da paz nas farmácias de Pedro Leopoldo, onde ele morava. E ele não encontrou, em tudo quanto é farmácia que ele ia, ele não encontrava a tal da água da paz. Aí ele pediu para um amigo que morava em Belo Horizonte se encontrava a água da paz. Também não encontrou a água da paz. Aí passou 2 semanas e ele já estava entristecido, porque ele pensou assim: eu queria tanto essa água da paz, não sei aonde compro e acho que a minha mãe está enganada, acho que ela me passou uma informação errada. E aí, numa outra aparição da mãe dele para ele pegou e falou, né, que não tinha encontrado, que ele procurou, que ele pediu ajuda para outras pessoas, até em Belo Horizonte, e ele não tinha conseguido encontrar a tal da água da paz. E aí a mãe dele sorriu para ele e falou assim para ele que ele não precisava ir tão longe para fazer essa procura, porque a água da paz ele tinha dentro da casa dele mesmo. E ele achou estranho aquilo. Ela falou: a água da paz é que você tem aí na sua casa. Toda vez que você tiver sentimentos de angústia, raiva, irritação, ou quiser discutir ou responder algo para alguém, o que você deve fazer? Toma um golinho de água, mas não engula, deixa ela na sua boca. E ali você fica esperando, até o sentimento diminuir, você acalmar um pouquinho, ou você não responder o que você iria responder naquele momento, e aí depois você joga aquela água fora, nem engula, porque se você engolir, aquele sentimento que você estava ali, a água ficou ali fermentando, né, na sua boca, então você simplesmente joga ela fora e vai fazendo esse trabalhar. Claro que não é a água que a gente vai colocar, mas era uma forma dela querer dizer assim para ele: antes de reagir, calma, espera, tenha paciência, pensa mais um pouquinho, olha de uma outra forma, tenha, né, um outro momento, às vezes, para desenvolver a relação naquele sentido. E isso é uma boa verdade. Eles usam esse exemplo no filme Nosso Lar, né? Eles colocam isso para o André Luiz, tipo, para ele beber a água, ficar com a água e tudo mais, principalmente quando a gente está lamentando, né? Mas ela é uma situação que nos ajuda a lembrar de quanto a gente tem de ferramentas possíveis no nosso dia a dia. Então, às vezes, se alguém me falar alguma coisa que você não goste, ao invés de você já espontaneamente ir lá, já retrucar e às vezes se arrepender daquilo, beba água, ou se não tem água ali no momento, faz o exercício mental disso,
busque inspiração, busque ajuda para depois sim a gente responder, a gente interagir com as pessoas e ver o que a gente pode fazer de melhor. Mas aí a gente sabendo que a paz, né, está nas coisas que a gente pode alcançar materialmente, nos dando uma sensação de paz, uma segurança, uma tranquilidade, mas que principalmente vai ser de acordo com o nosso desenvolvimento, do nosso íntimo, com o que nos envolve, ou seja, muitas pessoas às vezes podem estar num lugar de paz, né, num lugar tranquilo, num lugar sereno, num lugar calmo, e ela está agitada, ela está inquieta, ela está em conflito interno por qualquer motivo. Então, precisa haver um equilíbrio entre o ambiente externo e nós internamente, para que realmente a gente sinta isso. Ou às vezes é ao contrário. Às vezes a gente está num ambiente tumultuado, num ambiente totalmente desequilibrado, mas nós conseguimos nos manter em paz porque a gente não absorve aquela energia. A gente começa a se proteger, a se envolver em fluidos benéficos para que a gente mantenha um equilíbrio e uma segurança. Isso é fácil? Não. Principalmente se for o externo ao nosso redor, porque é muito mais fácil a gente se deixar envolver por aquilo que está ao nosso lado. Então, por exemplo, se a gente estiver ao lado de uma pessoa, a gente vai numa fila, e naquela fila tiver mais pessoas que reclamam, daqui a pouco a gente também vai estar de saco cheio, a gente vai estar reclamando, a gente vai estar, nossa, demorando mesmo, nossa, mas está vendo aquela pessoa que está fazendo? Agora, se ao contrário, a gente estiver na fila e ali tiver mais pessoas tranquilas, calmas, começa a conversar, fala de uma coisa, de outra, de assuntos que não são pesados, a gente vai ficar tranquilo. Às vezes nem vê passar aquela fila que talvez ia demorar tantos minutos, a gente não vê passar. Por quê? Porque ficou agradável. Então, o externo muitas vezes nos influencia. É normal isso acontecer. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa do quê? De vigilância e de conhecimento. De saber o que vai me causar desequilíbrio, né? Quais são as minhas tendências? Eu tenho tendência de, se alguém começa a reclamar, eu já entro na onda da reclamação. Eu tenho tendência de ficar lamentando qualquer coisa que está acontecendo. Então, se eu me conhecer, se eu saber quais são as minhas tendências, eu tenho como me proteger disso, ou seja, me proteger de mim mesma, né? Envolver as minhas más tendências de uma forma que eu consiga ir trabalhando elas gradativamente para que isso realmente altere. E tem uma frase de Jesus, quando ele estava dando as últimas instruções dele, né, antes daquele momento, da cruz e tudo mais, né, uns momentos antes que ele estava instruindo os discípulos dele, e ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo oferta, mas eu vos deixo a minha paz. E no fundo, quando Jesus vem falar que ele deixa a paz dele, realmente essa paz de Jesus transcende qualquer coisa que a gente já consiga alcançar hoje. Por quê? Porque ele, sendo o espírito mais evoluído que a gente já teve aqui no planeta Terra, ele tem um conhecimento, ele tem uma condição de vivência e de percepção de várias coisas muito além do que a gente consegue ter hoje, principalmente no grau de evolução que a gente se encontra. Então, quando ele fala que ele deixa essa paz dele, não é uma coisa que ele está dando e gratuitamente a gente vai receber, mas ele queria nos ensinar que, para que a gente consiga essa conquista diária desse trabalhar de encontrar a paz, a gente vai precisar, muitas vezes, deixar de lado algumas coisas que a gente tem de apego, seja de sentimento, de pensamentos, de atitudes, né? Para a gente começar a mudar, a colocar coisas mais leves, a colocar coisas que são melhores, que são mais saudáveis para o nosso ser. Então, muitas vezes num momento que a gente está vendo ali que está tendo uma discórdia por algum motivo, a gente não tentar sempre vencer naquela situação, respeitar o outro, mesmo às vezes que o outro não esteja certo, esteja equivocado no que ele está pensando, a forma como a gente vai lidar com isso é o mais importante. Porque se a gente também for tentar
impor a nossa visão, a forma que a gente está vendo, aí ninguém vai estar certo. Porque às vezes o conteúdo, o entendimento que você tinha estava correto, mas a forma de reagir com o outro acaba se perdendo e acaba confundindo mais. Aí vira uma briga, vira uma discussão. Então que a gente consiga respeitar o caminhar de cada um, a vontade de cada um. Claro, sempre com aquele cuidado de que eu respeito o outro, desde que ele não ultrapasse os limites do que me fira, do que me prejudique, do que venha fazer algum mal à minha vida ou a qualquer sentimento. Então a gente sempre tem que buscar isso. A questão, a Karen falou esses dias, né, da compaixão, e realmente a compaixão também é algo que nos ajuda a tranquilizar. Quando a gente tem esse sentimento de compaixão, a gente olha para o outro de uma forma mais serena, de uma forma mais amorosa, de confraternidade. E isso com certeza nos ajuda a ter um sentimento melhor. Algo muito importante que faz também a gente vencer um pouquinho os desequilíbrios que a gente carrega é a gente aprender a dar importância ao que realmente importa. E aí a gente vai falar, mas como que a gente faz isso? A gente precisa olhar para o contexto do que estiver acontecendo e que está nos tirando a paz e ver esse assunto, essa situação que está tirando a minha paz. Eu tenho realmente como controlar isso? Eu tenho condições de mudar isso, de parar com isso, de fazer alguma coisa para que isso mude o contexto? Então, por exemplo, quando a gente fala das guerras que estão existindo, eu consigo interferir de alguma forma nessas guerras hoje? Não. Eu, diretamente, Marina, não consigo fazer isso. Então, que eu não perco o meu equilíbrio por causa disso. Isso não significa ficar fria, indiferente, fazer de conta que não está acontecendo nada. Não. Mas é não deixar com que aquela notícia, com aquele fato, venha me desequilibrar. Por quê? A única forma de eu conseguir ajudar essas pessoas que estão vivendo um conflito de guerra, onde elas estão vivendo hoje, vai ser através das minhas orações, das minhas vibrações. E se eu não estiver bem, eu não vou conseguir emanar isso para elas. E isso a gente pôs numa questão maior, mas eu também posso trazer isso no meu dia a dia, com conflitos que eu estou vivendo no meu dia a dia, com familiar, com amigos, no trabalho, em qualquer contexto que a gente estiver mais próximo. E aí a gente olhar dessa forma e ver o que realmente importa nesse assunto. Então, às vezes, a gente entra em discussões, em conflitos com algumas pessoas por diferenças, por time de futebol, por escolhas, às vezes, de um lugar que quer ir, o outro não quer ir. Às vezes vira uma guerra dentro de casa, porque um gosta de ir para um lugar, outro do outro. Ah, mas é sempre para o mesmo lugar e não sei o quê. Então, elevar, tipo, olhar de uma outra forma. Ah, eu gosto mais desse lugar, o fulano gosta mais desse lugar. Tá. Se a gente começar a discutir por causa disso, não vai ninguém para lugar nenhum. O primeiro lugar é isso, né? Que daí já vira ali uma situação que ninguém vai mais para lugar nenhum. Alguém nessa situação olhar e falar assim, o que mais importa? Eu estar somente no lugar que eu quero ou eu estar também junto com essa pessoa criando momentos novos de vivência, de conquistas e tudo mais. Então, sempre tentar olhar por um outro lado também. E aí, através desse exercício, a gente vai verificando que, conforme a gente vai trabalhando isso, as coisas vão ficando mais leves. Às vezes a importância que a gente dá naquilo, não, tem que ser dessa forma. Se não for assim, não funciona. Não, isso tem que ficar nesse lugar, não pode sair desse lugar. E às vezes ele vai vir para o lado de cá e não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente precisa, às vezes, serenar um pouquinho, olhar de uma forma diferente para ver se realmente isso vai melhorar. E não basta só a gente buscar a paz, né? A gente vai precisar enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Então, às vezes eu vou começar aqui a pedir, orar, conversar com Deus, falando que eu quero paz, que eu preciso viver em paz e tudo mais, mas isso não vai fazer com que as dificuldades deixem de acontecer. Por exemplo, os exemplos que eu dei da minha própria vivência,
Eu tive muitas coisas apertadas, assim, complicadas durante essa semana, hoje, mas como eu estava atenta, eu estava lúcida, né? Vamos dizer assim, diante desse fato, prestando atenção mesmo, aí eu conseguia reagir de uma outra forma. Eu conseguia, não que, foi super transformador, não. Mas eu não deixava com que aquilo me dominasse de uma forma que me causasse sentimentos ruins, de desgastes mental, físico, emocional e espiritual. Então a gente vai ter luta, as lutas vão existir, os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, eles vão continuar existindo, até mesmo porque eles são importantes para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ontem, no estudo que a gente teve, um amigo nosso fez um comentário, né, das pessoas mais antigas, tipo do outro século, os cientistas, os estudiosos, o quanto que eles desenvolviam, o quanto que eles criavam e tudo mais, e que parece que hoje a gente não tem tanto isso. Claro, a ciência continua se desenvolvendo, existem, né, estudos, acontecimentos ainda importantes de evolução da humanidade que a gente está vivendo. Só que hoje parece que não é tanto igual àquela época. E aí a gente falou sobre o quê? Primeiramente que hoje a gente está muito acomodado, que hoje a gente tem uma vida muito mais confortável do que as pessoas naquela época. Então talvez a gente não tenha necessidade de correr atrás, de pesquisar, de olhar e falar assim, como que eu posso melhorar isso? Qual é a dificuldade que eu estou vivendo hoje para melhorar determinada situação? Então os problemas realmente existem na nossa vida, seja eles de qual ordem for, para que a gente se mexa, para que a gente não fique acomodado. Porque nós somos espíritos em estágios de evolução. Enquanto a gente não melhora, não evolui, as dificuldades vão acontecendo para que a gente vá trabalhando isso. Por quê? Todos nós somos capacitados de melhoria. Como já foi dito, nós temos a centelha divina dentro de nós. Deus nos criou, né? Então ele nos criou simples, nos criou ignorante no sentido de não ter conhecimento de tudo que nos envolve, de tudo que significa a nossa vida. Mas ele nos criou com a capacidade de aprendizado, de entendimento e de evolução, para que um dia a gente chegue à perfeição. E aí a forma da gente alcançar isso é com desafios. Então, se a gente está numa escola, a gente vai ter lá questões a serem resolvidas das matérias que a gente estuda. Na nossa vida cotidiana, a gente tem situações a serem resolvidas para que a gente evolua, para que a gente melhore. E o mais importante de se lembrar é que a maioria desses problemas são causados por nós. Ou agora, ou anteriormente, ou quando a gente nem lembra que a gente tenha feito alguma coisa, a gente fez. E hoje a gente está aí tentando se reequilibrar, equacionar essas situações para que a gente fique melhor, para que a gente entenda as leis divinas, para que a gente entenda as necessidades que a gente carrega também. Aí tem uma mensagem que é do livro, né, Fonte Viva, psicografada pelo Chico através de Emmanuel. E aí ele fala assim, para a gente se manter em paz, porque vai ser provável que muitos vão guerrear contra a gente gratuitamente, às vezes até hostilizando o nosso modo de viver. Mas a gente pode continuar seguindo a nossa jornada sem guerrear com ninguém. Mas para isso é necessário que o nosso pensamento esteja tranquilo. É necessário que a gente tenha compaixão, que a gente tenha bondade, e que isso seja na maioria dos nossos passos. Que a gente consiga assumir o compromisso de evitar a exasperação. E assim, junto da serenidade, a gente vai conseguir analisar cada momento, cada pessoa, no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Que a gente possa reparar carinhosamente aqueles que também nos procuram durante o caminho. E que todos aqueles que surgirem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, também trazem chagas ou ilusões. Alguns são prisioneiros da vaidade ou da ignorância e não conseguiram ainda tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetras os recessos do ser.
e identificará em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda enquanto pode, pacifica-lhe a alma, harmoniza ainda mais a tua vida. Aprenda a compreender cada mente com o problema que carrega e recorda que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvarados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol sempre brilha. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, quando Emmanuel vem falar para a gente se manter em paz, ele ressalta aqui tudo aquilo que eu já tinha comentado antes, do que a gente vai ter pessoas que vão nos perseguir, que vão tentar tirar a nossa paz, mas isso por quê? Só porque elas querem tirar a nossa paz? Não, porque elas não têm paz. Porque internamente elas estão desequilibradas, elas estão irritadas, elas estão cansadas, elas estão perdidas e elas estão precisando de ajuda. Então, às vezes, aquela reação da pessoa é mais um pedido de ajuda, sem ela saber, né? Do que realmente um sentimento de ataque ou de fazer algum mal àquela outra pessoa. E nós, buscando esse aprendizado, buscando refletir sobre isso, a gente começa a ter essa responsabilidade de tentar ser o lado diferente, de tentar fazer melhor do que já fizemos até agora. Então, quando ele fala aqui que quando acontece nessa questão da aflição, do desespero, da irritação, a gente parece como criança, é verdade. Porque a criança, muitas vezes, quando ela é contrariada, ela esperneia, ela chora, ela grita, ela faz birra, ela faz manha, e parece que o mundo está acabando. E às vezes a gente faz isso também. Mesmo sendo adultos, tendo responsabilidades, tendo muitas vezes pessoas que dependem de nós, às vezes a gente quer agir dessa mesma forma. E por que a gente faz isso? Porque espiritualmente falando, nós ainda somos muito crianças. Nós ainda temos muito a aprender, temos muito a entender. E eu acho que esse contexto de sermos ainda crianças espirituais é até mesmo mais pela nossa necessidade de se conhecer, de saber quem realmente nós somos, o que eu carrego, quais são os sentimentos que eu carrego, quais são as dores que eu carrego, quais são as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia, nos relacionamentos que eu tenho, ou nos sonhos que eu tento realizar e não consigo realizar. Então, acho que enquanto a gente não fizer esse trabalho de se conhecer, né, como que a gente vai encontrar a paz? Teve uma das mensagens que eu li que falou exatamente isso, né, que o conhecer a ti mesmo vai nos ajudar. Mas como que a gente vai encontrar algo tão grande como a paz que Jesus falou que ele deixava a paz dele para nós? Como que a gente vai alcançar isso se a gente nem se conhece? Se a gente não sabe o que nos tira do equilíbrio, o que nos agrada muitas vezes, o que nos faz bem, ou aquilo que realmente a gente queira de verdade na nossa vida. Porque às vezes a gente vai vivendo um dia após o outro, a gente vai realizando coisas muito importantes, mas nem sempre aquilo é o que está vibrando dentro do nosso coração. Às vezes a gente está fazendo aquilo porque há 10 anos atrás a gente sonhou, só que nós não somos mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Nós fomos mudando diariamente por 1000 motivos. E aí às vezes a gente fica insistindo em coisas que de hoje já não faz mais sentido, mas a gente não consegue perceber. Por quê? Porque a gente se apega num passado, num eu que já não existe mais, e quer fazer esse eu caber hoje. E não cabe. Não significa que aquilo que eu sonhei há 10 anos atrás não vai caber hoje na minha vida, mas às vezes eu preciso ajustar aquele sonho com quem eu sou hoje. Eu preciso ajustar aquela perspectiva com quem eu me tornei nessa caminhada que eu vim trilhando. Então, às vezes, a gente se apega demais a algumas situações que não são tão importantes. Ou em questão mesmo do que está acontecendo um com o outro, ou conosco mesmo. Às vezes a gente já é outra pessoa, a gente já pensa de outro jeito, fala de outro jeito, quer outras coisas, mas a gente ainda não se reconheceu.
A gente ainda não se olhou e não viu que somos essas pessoas. Então, para a gente encerrar, que a gente possa refletir sobre mais uma mensagem que eu vi num livro. Essa é bem curtinha, é do livro Jesus Sol da Alma, é do médium André Luiz Chiarini Vilar. Ele é da cidade de Itapira, tem uma casa com um trabalho bem bonito que ele realiza lá, também faz comida para morador de rua, eles têm um atendimento muito grande lá. E o espírito que trouxe essa mensagem é o espírito Natanael. E a mensagem é só paz mesmo o nome. Se busca a paz no mundo, recorda que ela não reside fora, mas sim no íntimo do teu próprio ser. Muitas vezes procuramos reconforto nos templos de oração, nas conquistas exteriores, nos prazeres passageiros do materialismo, nas ilusões que o egoísmo nos convida a alimentar. Entretanto, esquecemos que a verdadeira paz nasce de uma consciência serena e em paz com os compromissos que a vida nos confiou. Quando te esforças por oferecer o melhor de ti, com sinceridade e boa vontade, sentirás nascer suavemente a paz profunda que floresce no coração e ilumina todo o teu caminho. Então, que a gente saiba que, independente do que está fora, o que tiver dentro de nós é o que vai nos ligar a estarmos em paz ou não, né? E que quanto mais a nossa consciência estiver tranquila com aquilo que a vida nos confiou, ou seja, com os compromissos que a gente assumiu, e a gente estiver realizando isso com o nosso melhor, isso vai nos ajudar a estarmos em paz. E quanto mais sincero a gente for, mais boa vontade a gente tiver, essa paz vai florescendo no nosso coração e iluminando os nossos passos. Com a fala da Nádia, né, para a gente encerrar, que a gente iria sair daqui em paz, primeira coisa, hoje eu ofereço realmente paz a todos vocês e conscientemente que o meu sentimento, as minhas vibrações, com certeza são de paz. De um sentimento bom, de leveza, de tranquilidade, que cada um aqui presente nos dois planos, os encarnados e desencarnados, sinta o envolvimento principalmente da paz de Jesus, a paz que Ele falou que Ele nos deixou, que é um sentimento muito sublime, muito elevado e que com certeza nos fortalece, nos direciona, nos socorre nos momentos de dor. Mas eu sei que o meu melhor sentimento pode ajudar a todos vocês, a paz de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas vai depender de cada um que aqui está, desde mim e de todos vocês, para que essa paz que vocês possam estar recebendo neste momento realmente se fortaleça dentro de cada um de vocês. Então, que cada um aqui nesta noite, que busque a paz, que precisa de paz, que deseja a paz, comece a sentir isso no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Tente interiorizar isso. E quando em algum momento do dia você falar sobre paz, você desejar paz ou você pedir paz, que não seja da boca para fora, que não seja só nos hábitos que a gente carrega muitas vezes, mas que seja realmente algo que a gente respire profundamente, permita que a reflexão do nosso pensamento e do nosso sentimento se eleve em busca dessa paz. Porque só assim a gente vai conseguir sair daqui e se manter em paz. Mesmo que lá fora esteja tendo guerra, mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil, a gente vai conseguir manter uma paz, mesmo nos conflitos que existem na jornada de todos nós. Eu agradeço a oportunidade e espero que todos possam continuar refletindo sobre a paz nos próximos dias.